JMTV, primeira edição. Oferecimento: Atacadão JP. 20 anos, realizando sonhos, um mundo de utilidades para você. Escola Técnica Alvorada. Compromisso e responsabilidade com seu futuro profissional. Matrículas abertas. E Ilumisol Energia Solar. Economizando hoje, preservando o amanhã. Solicite o seu orçamento. Olá, muito bom dia. Hoje, 7 de outubro de 2024, hora de acompanhar as principais notícias do Maranhão. Bom dia, estamos no ar ao vivo. Veja os destaques do JM1. Eleições 2024. Imperatriz terá segundo turno pela primeira vez na história. No dia 27 de outubro, os eleitores vão escolher Rildo Amaral ou Mariana Carvalho para prefeito. O resultado do primeiro turno das eleições foi definido quase 2 horas depois do fim da votação, com um intenso trabalho no TRE e em 31 pontos onde as mídias estavam sendo transmitidas. Mais de 50% da Câmara de Vereadores de Imperatriz renovada nas eleições deste ano. A gente vai te explicar como a Justiça Eleitoral vai conduzir o processo daqui para frente. O domingo de votação em Imperatriz começou com transtornos para os eleitores por causa das mudanças de sessões, mas o TRE considerou a eleição tranquila na cidade, com a apuração de votos mais rápida dessa vez. Segurança nas eleições. Uma mulher foi presa em flagrante por suspeita de compra de votos e um candidato a vereador foi conduzido à delegacia por derrame de santinhos em locais de votação. Já em Balsas, a disputa para o cargo de prefeito foi acirrada. O domingo foi de sessões eleitorais lotadas. Após plebiscito, eleitores decidem mudar o nome da cidade de Governador Edson Lobão para Ribeirãozinho do Maranhão. Fica com a gente, o JM1 começa agora. Rildo Amaral, do PP, e Mariana Carvalho, do Partido Republicanos, vão disputar o segundo turno da eleição 2024 para prefeito aqui em Imperatriz. A votação foi considerada tranquila, pela Justiça Eleitoral, que em 2 horas já divulgou o resultado aqui na cidade. Faltava menos de 1 hora para o fim da votação, mas ainda tinha gente chegando para votar. Para a Dina foi por causa do horário que estava mais tranquilo. Graças a Deus cheguei lá, tinha pouca gente, foi uma votação tranquila e Deus abençoe que 5 horas da tarde, o candidato que eu votei, deu tudo certo. Aos 78 anos, Dona Terezinha também aproveitou a tranquilidade da tarde para votar, mesmo sem a obrigatoriedade. É porque eu gosto. A gente tem que eleger as pessoas que têm que trabalhar na nossa cidade, né? Não é não? É, tá certo. Aí, o que a gente vai fazer? Tem que cumprir. Ao fim da votação, nas mais de 500 sessões eleitorais, a movimentação se concentrou no Fórum Eleitoral de Imperatriz. 35 mototaxistas trabalharam no transporte das mídias. O mototaxista, ele é visto dentro desse trabalho da democracia brasileira, que é o direito de cidadania. E isso é muito importante para nós, apesar do nosso trabalho, a classe da gente é vista, a gente está sabendo que ela não é apagada. Este ano, o resultado das eleições começou a ser apurado mais cedo com a descentralização da transmissão de mídia no TRE e outros 31 pontos de votação. O primeiro turno da eleição em Imperatriz foi definido por volta das 7 horas da noite, com mais de 90% das urnas apuradas, colocando os candidatos Rildo Amaral, do Partido Progressista, e Mariana Carvalho, do Republicanos, na disputa pela Prefeitura de Imperatriz. Rildo Amaral ficou com 35,57% dos votos válidos. O povo de Imperatriz nos reconheceu e, graças a Deus, vamos para o segundo turno fazer uma campanha limpa, uma campanha propositiva, uma campanha em que Imperatriz possa renascer. A Deus, a toda honra e toda glória. Nós estamos muito gratos ao povo de Imperatriz por esse momento histórico nas nossas vidas e na vida da nossa cidade. Mariana Carvalho ficou em segundo lugar com mais de 26% dos votos. A nossa votação é um sinal claro de que as pessoas querem mudança, que chegou um tempo de viver uma renovação em Imperatriz e nós estamos preparados para isso.
eu, Mariana, meu vice, o Ribinha Cunha, que também é filho de Imperatriz, e a gente tem responsabilidade com essa cidade. E eu tenho certeza que nos próximos 20 dias nós continuaremos mostrando as nossas propostas e que esse é o melhor projeto para a cidade de Imperatriz. Esta é a primeira vez que Imperatriz terá o segundo turno, fruto de uma intensa campanha da Justiça Eleitoral pelos 200 mil eleitores. Agora irá decidir quem vai sentar na cadeira do Executivo no dia 27 de outubro. Podemos registrar que as eleições foram tranquilas, pouquíssimas intercorrências. Na verdade, na parte da manhã, alguns mesários não compareceram. Eles todos serão processados por crime eleitoral. Uns receberam os valores do PIX e não sei se vão devolver, que horas vão devolver. E isso só no começo, pela manhã. Por volta das 10 horas, a situação já estava normalizada. Tivemos 3 prisões em razão de derrame de santinho nas escolas. Foi feito TCO. As pessoas se comprometeram a aparecer na Justiça Eleitoral, também serão processadas, dependendo das provas. Enfim, eu posso dizer que a eleição Imperatriz foi muito tranquila. E agora você acompanha a lista dos 21 vereadores eleitos aqui em Imperatriz nestas eleições. Ademar Freitas Júnior, do MDB, foi o vereador eleito com o maior número de votos. Foram 2.718 votos. Rosângela Curado, do PL, ficou em segundo lugar com 2.384 votos. Flamarion Amaral, do PV, 2.337 votos. Júnior Gama, do PSD, teve 2.325 votos. Alcemir Costa, do Podemos, 2.296 votos. Francisco Messias, do PDT, 2.257 votos. Berson, do Posto Buriti, do PP, 2.161 votos. Ricardo Seidel, do PSD, 2.150 votos. Georgiana da Boca da Mata, do PL, 2.077 votos. Alberto Souza, do PDT, 2.044 votos. Manchinha, do MDB, foi eleito com 1.984 votos. Rubinho, do MOB, teve 1.903 votos. Rodrigo Brasmar, do PSDB, 1.825 votos. Fidelis Uchoa, do Agir, 1.810 votos. Johnny Pan, do PSD, foi eleito com 1.798 votos. Renata Morena, do PRD, teve 1.768 votos. Terezinha Soares, do Podemos, 1.714 votos. Mesaque Cirqueira, do Avante, 1.684 votos. Sargento Adriano, do Republicanos, 1.653 votos. Doutor Elias Holanda, do Republicanos, 1.629 votos. E em último lugar ficou o professor Carlos Hermes, do PT, 1.495 votos. Olha, em São Luís, 106 urnas eletrônicas precisaram ser substituídas na capital maranhense. Apesar disso, a eleição foi considerada tranquila pelo Tribunal Regional Eleitoral. Ter participação na história é o que faz a Ana Carolina votar desde os 16 anos. Para ela, o voto é essencial para construir o futuro. É importante a gente exercer o direito, né? Votar em quem a gente acha que se alinha com a gente, que representa a gente. É importante. Durante o dia de eleição, 106 urnas eletrônicas precisaram ser substituídas em São Luís. Apesar dos problemas, o Tribunal Regional Eleitoral informou que as votações foram rapidamente retomadas após a troca dos equipamentos, sem grandes interrupções. Tiago é observador eleitoral da Associação Nacional de Defensores Públicos. Esteve presente em algumas zonas eleitorais para acompanhar como funciona a lisura do processo. A gente passa o dia visitando escolas, visitando locais de votação e basicamente a gente observa tudo que acontece durante o pleito, para ao final encaminhar um relatório. A gente também elabora questionário para os eleitores responderem em relação ao procedimento da votação. E ao final esse relatório é encaminhado para a nossa Associação Nacional, que envia para o TSE em busca do aprimoramento no futuro das eleições. Este ano, o tempo de votação foi mais longo, já que além de escolher prefeito e vereadores, os eleitores participaram de um plebiscito sobre a gratuidade do transporte público.
No fim do dia, às 5 horas em ponto, os portões foram fechados. Após o encerramento da votação, às 5 horas da tarde, são distribuídas senhas para as pessoas que ainda estão na fila, garantindo que todas possam votar. Em seguida, o boletim de urna é impresso em 3 cópias. Depois que é feita a impressão, cada mesário assina o boletim. Em seguida, a urna é transportada até o TRE para apuração. Já imprimimos os boletins e um deles será levado com a urna e o outro também estará disponível para que todos os eleitores possam ver na porta de sua sessão. E em Balsas, no sul do estado, o candidato Alain Damarisol se elegeu numa disputa acirrada. E a cidade teve um domingo de votação com sessões eleitorais lotadas. Soldados do Exército reforçaram a segurança nas ruas próximas aos locais de votação, que já amanheceram cobertas pela campanha suja de última hora com o derrame de santinhos. Em Balsas, a maioria dos eleitores preferiu votar na parte da manhã para fugir do forte calor com o tempo muito abafado. 48 das 230 sessões mudaram de endereço e muitos eleitores tiveram dificuldade em encontrar o novo local. Mas não demorou muito para a votação seguir em ritmo normal. Realmente foi meio complicado, a pessoa vai para o lugar para votar e já tem essa mudança, ninguém sabe, tem que se informar, mas deu certo, achei a sessão. Não, eu já sabia antes, eu me informei pelas vias de mídias sociais, de jornais, os sites de televisão, então eu me informei antes. Até o próprio eleitoral já tinha passado os informativos, né? As filas nas sessões eleitorais mostraram que os eleitores de Balsas estavam dispostos a exercer a cidadania por meio do voto. Seu Miguel, com mobilidade reduzida, precisou da ajuda da filha na cabine de votação. O Carlos Daniel levou a filhinha recém-nascida no colo. Lição de democracia que, segundo ele, deve começar bem cedo. Mostrar para a mocinha desde pequena aí como é que funciona a nossa realidade, né? A democracia na nossa cidade, nosso estado, né? No país, né? Hoje é no município. Tamo aí, vamos lá, vamos ver se vai dar certo. Os 3 candidatos que disputavam a eleição de prefeito votaram pela manhã. O professor Francisco Cunha, do Partido Novo, Celso Henrique, do Partido Progressista e Alain Damarisol, do Partido da Renovação Democrática. Os 2 principais concorrentes estavam confiantes na vitória. Vamos vencer hoje, com certeza. O exercício da cidadania vai ser da melhor forma possível, porque esse que é o caminho de uma democracia plena, como é a brasileira, como é a daqui do Maranhão, como é a balsense. A gente sempre levou propostas viáveis e possíveis para que a gente possa proporcionar dias melhores à população de Balsas. Então, um grande abraço. Tenho certeza que mais tarde vamos estar todo mundo juntos comemorando a vitória do povo de Balsas. A apuração dos votos revelou o que já estava previsto durante a campanha. Foi uma disputa acirrada. Alain Damarisol foi eleito com 50,20% dos votos válidos. Celso Henrique ficou em segundo lugar com 48,98%. Uma diferença de apenas 695 votos. E pode ter certeza que eu vou ser o melhor prefeito da história de Balsas. Conte comigo, Balsas. Obrigado de coração. Tamo junto. Já em Riachão, a candidata Paula Coelho, do MDB, foi eleita com mais de 62% dos votos válidos. A eleição por lá foi marcada por um grande comparecimento dos eleitores nas urnas, principalmente na zona rural. Às margens da BR-230 encontramos seu Caetano, de 80 anos, que esperava por uma carona. Mesmo sem a obrigatoriedade do voto, fez questão de ir às urnas. Era carona, moto que passa aí, vamos para lá e leva a gente. Todos os anos eu voto, quando tem eleição eu voto, para justificar o título. E aí se eu não justificar eu pago multa. Em Alto Bonito, zona rural de Riachão, mais de 1.400 pessoas foram às urnas. O tempo médio de espera do eleitor foi de aproximadamente 1 hora. Isso porque o povoado tinha apenas um local para votação. Na escola, funcionaram 4 sessões. Do lado de fora, muita gente aguardava para votar. O importante é só porque a gente fica com o título limpo, né? Na área urbana de Riachão, escolas lotadas e longas filas, mas a votação foi tranquila em boa parte do dia.
A cidade de Riachão tem mais de 17 mil eleitores e muita gente preferiu votar no horário da manhã. O eleitor teve 42 opções de escolha de candidatos a vereadores e 2 candidatas à prefeitura do município. Aos 82 anos, Dona Maria viajou mais de 30 quilômetros só para votar. É porque eu amo as pessoas que me acolhem e que gostam muito de mim e meu documento. Desde que eu comecei a votar, toda eleição eu voto. 32 anos, faz questão de exercer a cidadania. Ela disse, não me esquece, para que eu quero ir votar. Ela vota porque ela gosta mesmo. Após um dia tranquilo de votação, o resultado em Santa Inês saiu por volta das 7 horas da noite. Felipe dos Pneus, do Progressista, foi reeleito com uma diferença de quase 1.000 votos sobre a segunda colocada, Solange Almeida, do PL. Acompanhamos a votação em 2 das escolas que concentram o maior número de eleitores em Santa Inês. A Júlia Sabac, no bairro Sabac, e o João Alípio, no bairro Canecão. Este último, chegamos antes da montagem da estrutura de votação. Por volta das 7h30 da manhã, já era grande a quantidade de gente nas filas, principalmente idosos, que gostam de votar cedinho. É importante exercer a cidadania. É um direito de todos nós, mesmo eu não sendo obrigada, mas eu venho, porque para mim é muito importante. Mas alguns eleitores enfrentaram dificuldades. Um dos problemas foi a mudança de local de votação. A pessoa chegava no prédio onde vota por mais de 20 anos e descobria que agora vota em outro lugar. Um problema que muitos eleitores de Santa Inês enfrentaram foi a mudança de local de votação. A pessoa chegava no local onde votava pelos últimos 20 anos e descobria que tinha que se deslocar para um outro bairro. Eu e minha mulher por Barra da Palmeira. Quantos quilômetros daqui lá, mais ou menos? Acho que dá uns 5, sei lá, 5, 6. É longe, né? Então perdeu meu voto, não vou votar, nem eu nem ela. Certo, o senhor pode ir depois na Justiça Eleitoral para pedir para corrigir? Eu vou lá. Vou lá na semana que vem, eu vou lá para saber, porque eles vão mudar. Tanta gente que tem aí que não vai votar porque não vai para lá. Filas grandes também na escola do bairro Sabac. Este ano foi a primeira vez no país que os eleitores com deficiência tiveram à disposição pessoas treinadas pela Justiça Eleitoral exclusivamente para ajudá-los a chegar até a urna. Santa Inês contou com 61 coordenadores de acessibilidade. É a primeira vez que você atua na eleição? Não, já são a 3ª vez que eu atuo na eleição. Mas essa é uma função nova, né? Essa é uma função nova, é a primeira vez, primeiro ano. Como é que está sendo? Está sendo bem tranquilo, graças a Deus a gente tem a escola com bastante acessibilidade, rampa, né, para ajudar aquelas pessoas. A gente fez questão de desobstruir todo obstáculo que tivesse pelo caminho para que as pessoas pudessem chegar na sua zona de votação mais tranquilo, com mais facilidade. Votação tranquila também nas terras indígenas da região. As 2 reservas indígenas do Vale do Pindaré ficam no município de Bom Jardim. A Caru tem 226 eleitores e a Pindaré 705. E pelo jeito, parece que todos queriam votar de manhã. Olha a quantidade de gente esperando a vez. Tudo isso é resultado de um trabalho de conscientização feito pelas lideranças. Até porque um indígena da terra Caru e outro da Pindaré se candidataram a vereador. E uma indígena era candidata a vice-prefeita. Um trabalho feito de conscientização aqui junto com os caciques, as lideranças, né, para chegar a esse momento de fazer acontecer, né, pela primeira vez. Eu vejo essa quantidade bem expressiva de gente, fiquei até surpreso. E os indígenas demonstraram espírito de unidade na hora de votar. O cacique Antônio Wilson Guajajara, da terra Caru, teve 295 votos. Fabrício Guajajara, da terra indígena Pindaré, teve 610. Números que provam que os Guajajaras concentraram a votação nos companheiros de etnia. Tanto que Fabrício Guajajara ficou na primeira suplência no município de Bom Jardim. Isso porque, devido ao coeficiente partidário, teve candidato da cidade que se elegeu com pouco mais de 400 votos. Eu acredito que esse momento é importante para todos nós, principalmente os indígenas. Pela primeira vez a gente está aqui tentando aqui fazer que um indígena também se represente também, né, um vereador. Então esse momento é importante. Nós possamos também ter o direito de cobrar aquilo que nós eleitores temos por direito. Então, deixa eu fazer uma correção sobre essa reportagem de Santa Inês. A diferença foi de quase 8.000 votos e não de 1.000 votos, como eu falei.
Intervalo, na volta a gente continua falando de eleições, o balanço, né, do esquema de segurança aqui em Imperatriz nesse domingo. E as informações sobre o segundo turno das eleições que ocorre pela primeira vez na história de Imperatriz. Agora 12h07, a gente volta já já. Já estamos de volta com o JM1. Em Imperatriz foi montado um esquema de segurança com a união de policiais que combateram crimes eleitorais e atuaram pela segurança do eleitor. Derramamento de santinhos e corrupção eleitoral foram alguns crimes combatidos. A Operação Eleições teve início na madrugada de domingo com o reforço do policiamento em pontos estratégicos da cidade. 480 policiais militares estiveram trabalhando durante todo o dia, incluindo agentes que vieram da capital do estado para reforçar o efetivo. Dentro daquilo que nós planejamos e que nós já esperávamos que poderia acontecer, por isso o planejamento, para que nós pudéssemos agir de forma preventiva, está dentro daquilo que era esperado. Tá? E a Polícia Militar tem agido pontualmente nesses casos, chegam as denúncias, nós estamos indo averiguar e, em sendo constatado, a condução é feita para a Polícia Civil ou para a Polícia Federal. A Polícia Rodoviária Federal também teve reforço no efetivo para garantir a segurança nas estradas. Além da prevenção de crimes eleitorais, como o transporte irregular de eleitores, a PRF trabalhou para que a movimentação de veículos entre as cidades fosse tranquila. Mesmo com o reforço nas fiscalizações, a polícia ainda flagrou situações de derramamento de santinho em frente a locais de votação. 4 pessoas foram presas por essa prática que caracteriza crime eleitoral. Infelizmente, nós ainda conseguimos identificar muitas pessoas despejando esse material, o que ensejou, infelizmente, aí a sujeira pela cidade. Nessas operações que intensificamos durante a noite, nós ainda conseguimos efetuar a prisão de 4 pessoas, justamente por essas situações de boca de urna, né? E com o apoio, claro, né, da promotora eleitoral que esteve lá no local, inclusive ela mesma identificou alguns desses elementos. Uma mulher também foi presa em flagrante por suspeita de compra de votos. Ela estava próxima a um local de votação no bairro Santa Rita, quando foi abordada por policiais militares que encontraram um caderno com anotações, santinhos e dinheiro em espécie. Imediatamente uma viatura comandada pelo tenente Setúbal, que estava na área, nosso coordenador de área, chegou até as proximidades, fez a abordagem e com ela identificou um caderno com vários nomes e com algumas identificações, inclusive com os santinhos e o valor em dinheiro trocado, que gerou a suspeita justamente da possível compra de votos. Ela foi encaminhada à delegacia da Polícia Federal de Imperatriz. O dia de votação ontem começou com alguns problemas por falta de mesários e também mudanças de sessões nas 2 zonas eleitorais de Imperatriz. Um candidato a vereador foi conduzido, por derrame de santinho. Nesta escola, no bairro Parque Anhanguera, uma fila imensa se formou, mas os portões não abriram. É que os eleitores foram remanejados para outros pontos e quem não sabia disso foi pego de surpresa. O pessoal que não está na lista aqui do portão vai continuar aqui. E os que estão na lista é os que vão mudar. Inclusive lá do portão tem... tudo isso, sabe, a exceção, e o pessoal fica na dúvida, não olha e vê o papel ali, sabe que vai ter, mas fica naquela dúvida, não vai ter porque eles querem que já tivesse aberto, ele só abre 8 horas, né? Mas ainda assim teve gente que não encontrou o local de votação. Daí a gente fica aqui, não tem ninguém para dizer nada, botaram esses cartazes aí, mas não está dizendo que a minha é a 165. E não tem, acho que tem nem ninguém lá dentro também, e aí como é que a gente fica? Onde é que a gente vai? Eu votava no Edson Lobão, né? Aí falaram que tinha mudado para a festa. Aí fui na festa, olhou lá no celular, falou que era aqui no Bacuri, essa escola aqui, né? 16 locais de votação foram alterados nas 2 zonas eleitorais que fazem parte de Imperatriz. Mudança que trouxe muita dificuldade para o eleitor nas primeiras horas da manhã. Geralmente há alguma dificuldade por parte de alguns eleitores, mas o pessoal está ajudando, o supervisor de cada prédio tem uma relação também com as sessões e isso ajuda a encaminhar o eleitor. Pela manhã, como a procura é maior, às vezes termina acontecendo isso, Apesar da orientação da Justiça e da proibição por lei, o derramamento de santinhos foi inevitável.
Mas a Justiça Eleitoral considerou a operação de combate a esse tipo de crime um sucesso. Um candidato a vereador foi conduzido. Nas escolas maiores, filas enormes se formaram nas portas das sessões. Imperatriz tem quase 20 mil eleitores a mais se comparado à última eleição em 2022. E esse aumento de pessoas aptas a votar acaba se refletindo nos locais de votação. A espera chega a durar horas. Mais de 2 horas de espera. A gente, como dona de casa, é um sofrimento muito grande que a gente chega em casa para fazer almoço, então é muito tempo de espera para poder votar. Muito tempo. Com o segundo maior colégio eleitoral do estado, Imperatriz teve um dia de votação tranquilo e sem grandes ocorrências, segundo o TRE. A maior procura nos locais de votação foi na parte da manhã. E mesmo com a espera dos eleitores, o tempo médio de votação foi de 30 segundos. Quem faz questão de exercer a cidadania não abre mão desse direito. A Dona Maria faz parte dos mais de 15 mil eleitores idosos de Imperatriz. Mesmo sem precisar, quis contribuir com a democracia. Porque sempre eu gostei de votar. E é muito importante, né? É um dia muito importante, é um dia de uma escolha, de um governante. Então, a gente tem que ter esse direito de votar, né? Enquanto eu puder, eu voto. Eu gosto de votar. E aqui no estúdio a gente recebe o juiz eleitoral Delvan Tavares para falar sobre o dia de ontem, um balanço do TRE, também sobre o segundo turno que vai ocorrer aqui em Imperatriz. Boa tarde, doutor Delvan, bem-vindo mais uma vez ao JM1. A gente viu aí na reportagem, né, uma manhã que começou com alguns problemas, mas que foram corrigidos no decorrer do dia e o balanço do TRE é favorável para essas eleições, positivo, né? Boa tarde, Poliana, boa tarde, Ronaí. Mais uma vez o TRE, a Justiça Eleitoral, faz um trabalho que a gente considera positivo, como você diz. A eleição aqui em Imperatriz ela é conduzida por 2 colegas magistrados experientes, doutor Adolfo, doutor Joaquim, e eu na propaganda, de modo que, apesar dos problemas, toda eleição tem problema. Importante dizer que a eleição é um momento que gera muita participação, mexe com a emoção, com a paixão das pessoas, e a tendência é haver problemas, seja de ordem partidária mesmo, seja de ordem técnica. A gente viu aí reclamações em relação à fila, mudança de local de votação, tudo estava dentro do previsível. Afinal de contas, nós acrescentamos 18 mil eleitores no nosso cadastro, mas a ideia é, no segundo turno, a gente minimizar esses problemas. A Justiça Eleitoral fez um trabalho muito forte com relação aos crimes eleitorais para evitar, nesse sentido da propaganda eleitoral, para evitar esse derramamento de santinhos. Não foi possível, mas ainda assim, nessa questão da segurança, teve muitas pessoas conduzidas, né, por essa prática que é um crime. A gente faz essa avaliação fazendo uma comparação. Da eleição passada para esta eleição, houve uma melhora considerável. O ideal é que o eleitor chegasse no local de votação e não encontrasse sujeira nenhuma. Os candidatos não colaboraram, não contribuíram. Houve uma operação na madrugada de limpeza, de fiscalização, de prisão, e a gente conseguiu conter, né, muitas dessas ações. Infelizmente, a gente ainda se deparou no domingo com esse tipo de situação que passa uma imagem ruim, né, dos candidatos para a cidade, para os eleitores. Poliana, e para você ter uma ideia, aquelas bandeirolas que deveriam ficar até as 22 horas do sábado foram esquecidas, né, e o senhor alertou isso aqui no sábado, no JM1, né? Mas nós conseguimos recolher um trabalho conjunto aí, centenas delas. E é importante dizer que os candidatos que foram agora para o segundo turno, infelizmente não vão poder contar com esse material, porque deixaram para depois do momento adequado, permitido, e esse material foi recolhido, possivelmente será inutilizado.
Já foi, na verdade. Tudo bem. Doutor Delvan, você fala também que houve um avanço, né, nessa identificação de pessoas que praticam ali derramamento de santinhos, né? Nesse segundo turno, será mais fácil essa identificação, esse combate também? Eu acho que a própria iniciativa dos candidatos vai ser menor, né? Não tem candidato a vereador, apenas 2 candidatos a prefeito, e é importante que esses 2 candidatos assumam logo na sua propaganda esse compromisso, né? Porque agora são 2 candidatos a prefeito que têm falado que vão cuidar muito bem da cidade. Então, deve começar exatamente assumindo o compromisso de não sujar os locais de votação no dia da eleição, que é no dia 27 de outubro, para demonstrarem, de fato, que as suas pretensões são legítimas, as suas aspirações, os seus desejos, enfim. Então, é importante assumir logo esse compromisso com a comunidade de Imperatriz. Agora, doutor Delvan, para o segundo turno, no último domingo do mês de outubro, dia 27 de outubro, né? Como ficam os preparativos da Justiça Eleitoral? Vai seguir o mesmo esquema do dia de ontem? Como é agora na questão também da propaganda eleitoral? Eu quero que o senhor, por favor, explique para a gente. Hoje é um dia de descanso. A partir de amanhã, o cartório eleitoral já estará aberto. Todo esse material que é usado, os equipamentos, urnas, começam a ser preparados novamente. Na quarta-feira, nós já teremos uma audiência sobre propaganda eleitoral na TV e nas rádios, que começa na sexta-feira. A propaganda de rua, carreata, passeata, panfletagem, começa hoje a partir das 17 horas, se os candidatos quiserem. As regras são exatamente as mesmas, os candidatos agora terão tempos iguais na televisão e nas rádios, 5 minutos para cada. Enfim, o TRE, nós trouxemos uma novidade para essa eleição aqui de Imperatriz. As transmissões ocorreram de 30 locais diferentes, né, de votação. Possivelmente, como Imperatriz, só Imperatriz terá segundo turno no Maranhão, é possível que que a Justiça Eleitoral coloque esses pontos de transmissão de todas as sessões. E isso vai nos permitir dar um resultado oficial muito mais rápido, né? Por volta de 18h30. Doutor Delvan, mais de 41 mil votos, né, de abstenção. Que fotografia o senhor tem aí dessa realidade? Olha, a gente se preocupa com a abstenção. É importante que o eleitor compareça ao local de votação. São inúmeros os fatores. A gente, inclusive, convida o eleitor para o segundo turno. É uma eleição mais rápida, mais tranquila. Muitas vezes é impaciência também do eleitor de permanecer por muito tempo na fila, tem outros compromissos, mas a gente espera que nesse segundo turno haja uma adesão maior, porque isso é histórico para Imperatriz. Imperatriz é hoje uma das 52 cidades do Brasil que terá segundo turno, ou seja, Imperatriz ganhou uma dimensão nacional, uma atenção nacional. Certamente nesse segundo turno políticos de envergadura nacional estarão presentes na cidade. Então é importante que a gente faça história também, ajude a fazer história indo para as urnas no segundo turno. E exerça a sua cidadania. A gente faz aqui, né, esse chamamento. Muito obrigada, doutor Delvan Tavares, juiz eleitoral, pelas informações, pela gentileza de estar aqui com a gente, prestando todas essas informações. Boa tarde para o senhor. Obrigado. Boa tarde, doutor Delvan. Muito obrigado. Olha, um carro capotou na Avenida Getúlio Vargas, aqui em Imperatriz, nesse domingo. Segundo a polícia, o carro que vinha na rua Lagoas invadiu a preferencial, atingiu mais 2 veículos e um deles capotou na Avenida Getúlio Vargas nesse domingo de eleições. Além do susto e prejuízos em todos os carros, teve feridos que foram levados para o hospital. O veículo Yaris trafegava aqui pela Getúlio Vargas, na sua preferência de direção. O Fox vinha na Lagoas e aparentemente invadiu a Getúlio Vargas e colidiu com o Yaris, que capotou e colidiu com outro veículo que estava estacionado no local. Teve vítima, aparentemente não com muita gravidade, aí foram socorridos já por socorrão. Hora de saber como fica o tempo no Maranhão.
Imperatriz, início de semana com sol e muitas nuvens durante o dia. À noite, poucas nuvens. Hoje à tarde, os termômetros devem marcar temperatura máxima de 37 graus. À noite, 30 e amanhã, máxima de 32. Balsas tem mínima de 25 e máxima de 36 e chance de chuva de 40%, com volume de 2,5 milímetros. Em Alto Parnaíba, mínima de 27 e calorão com máxima de quase 40 graus. Colinas, com mínima de 24 e máxima de 38. Em Carolina, a máxima é de 34 com chance de chuva de 43%. E a gente aqui no aguardo das chuvas, né? Tô ansioso, né? Com esse calorão todo. Muito bem, intervalo na volta, como foi a escolha de candidatos de plebiscito em governador Edson Lobão. E como foi o domingo de votação em cidades da região leste do estado. Agora são 12 horas e 25 minutos. Apoio Globo. A apuração das eleições 2024 foi considerada tranquila pelo TRE do Maranhão. 2 horas depois da votação, quase 100% dos votos já haviam sido apurados. Depois de colocar no voto os sonhos de um futuro melhor para a cidade, os eleitores ficaram de olho na apuração do TRE. O primeiro município a ter a apuração concluída foi São Pedro dos Crentes. Rômulo Arruda, do Republicanos, foi reeleito. Cerca de 2 horas depois do fim da votação, quase 100% dos votos do Maranhão já haviam sido apurados. Com a apuração já na reta final, o TRE fez um balanço sobre o dia de eleições no estado. As abstenções em São Luís chegaram a 19% e no Maranhão, 17%. 89% dos eleitores votaram sim no plebiscito que perguntou se você é a favor do passe livre estudantil na capital. 112 urnas tiveram problemas técnicos e foram substituídas. O presidente do TRE explicou que a Justiça Eleitoral já está preparada para o segundo turno das eleições municipais em Imperatriz. A Imperatriz já tem orçamento previsto, que é uma das coisas cruciais numa eleição dessa. Então, o tribunal já está preparado no segundo turno de Imperatriz, que é a primeira vez que lá irá ocorrer o segundo turno. Segundo a Justiça Eleitoral e as forças de segurança, as eleições no Maranhão foram marcadas pela tranquilidade. Os casos mais graves foram prisões por suspeita de crime eleitoral em 21 municípios do Maranhão. A polícia apreendeu R$82 mil, R$10 mil em Bacabal. No sábado, 41 armas de fogo foram apreendidas em Pinheiro. O comandante da Polícia Militar disse que as armas estavam com seguranças contratados. Nós avaliamos que a segurança pública ela correspondeu ao processo eleitoral, avaliamos de forma positiva, certo? E que todos os eleitores conseguiram chegar ao seu local de votação e exercer o seu papel, o seu dever fundamental de escolher os seus representantes. De acordo com a Secretaria de Segurança, ninguém foi preso por desrespeitar a lei seca. As eleições transcorreram, na grande maioria dos seus 217 municípios, sem problemas relacionados ao pleito eleitoral. E os eleitores de governador Edson Lobão decidiram por mudar o nome do município que homenageava o ex-governador e ex-senador. Conforme o plebiscito, o município passará a ser chamado de Ribeirãozinho do Maranhão. Eu estive lá e acompanhei de perto a votação. O período de espera da fila foi um dos principais problemas enfrentados pelo seu José, que veio preparado para votar. Desde 18 anos é acostumado a votar. 18 anos nunca parei uma eleição. Nem fila, nem calor impediram Amanda de votar pela primeira vez numa eleição tão diferente. Nervosismo, não sei o que fazer, né? Eu vou pedir para as moças, né, mesárias me auxiliarem. O que diferencia o processo eleitoral de governador Edson Lobão dos demais municípios do estado são os 3 votos na urna, para vereador, prefeito e sobre mudança do nome da cidade para Ribeirãozinho do Maranhão. Essa mudança é discutida desde 2013. A Justiça Federal determinou prazo para essa alteração e considera que o nome da cidade, governador Edson Lobão, não está de acordo com a Constituição Federal. Carrega o nome de um político da região ainda vivo. Para o eleitor, 2 opções: sim ou não pela mudança de nome. Os eleitores foram orientados pelos mesários sobre uma votação a mais. Após escolher vereador, prefeito, a opção de mudar o nome da cidade. Informação detalhada na porta de cada sessão eleitoral.
Há moradores que concordam com a mudança de nome. Com a mudança, concordo. Concordo na hora. Agora só que o documento vai ser difícil para fazer de novo. Representantes da Justiça Eleitoral e Ministério Público acompanharam de perto os procedimentos nos locais de votação. Nós estamos percebendo que tem bastante fluxo de eleitores. Dentro do esperado, de fato, é comum que nas primeiras horas as pessoas se dediquem a vir votar, né? E apesar de estar bastante cheio aqui o local de votação, até o momento nós não temos nenhuma intercorrência relatada. Olha, a gente vai percorrer todas as seções do município, inclusive as mais distantes, nos povoados, principalmente para garantir um processo justo, democrático, transparente e que a vontade do eleitor prevaleça sobre o poder econômico, o poder político, o que quer que seja. A maioria dos eleitores aprovou a mudança para Ribeirãozinho do Maranhão. Foram mais de 11 mil votos a favor. Outros mais de 2 mil não concordaram. Flávio Soares, do PP, foi o candidato a prefeito eleito em governador Edson Lobão. Sobre o plebiscito, assim que o Tribunal Regional Eleitoral confirmar o resultado das urnas, o processo será enviado para a Assembleia Legislativa, que pediu a realização do pleito. Os deputados estaduais então decidem em plenário sobre a homologação e decisão das urnas. E agora você acompanha como foi o dia de votação nas cidades de Caxias e Timon. Os eleitores fizeram questão de chegar cedo para votar no campus da Universidade Estadual do Maranhão, em Caxias. Antes do início da votação, a fila já dobrava a esquina. Às 8 horas da manhã, os portões foram abertos. A partir de agora, os 113.149 eleitores e eleitoras aptos a votar em Caxias vão exercer o seu direito ao voto para eleger prefeito, vice-prefeito e vereadores do município. Na cidade, com 119 locais de votação, 4 candidatos disputavam a eleição de prefeito e a confiança do eleitor de que mudanças seriam feitas para melhorar a vida da população. A importância é o melhor para a cidade, né? Com certeza o melhor para a cidade, para todos nós, né? Em Timon, a votação foi tranquila nessa escola municipal no bairro Parque Piauí. No local, funcionavam 10 sessões eleitorais. Os eleitores levavam, em média, 5 minutos na fila de espera para exercer o direito ao voto. Expectativa de mudanças, né? Porque a gente está precisando de mudanças mesmo, que seja um bom sucesso para quem está sendo eleito, né? Eu espero que meu voto mude, que daqui para frente, a partir de janeiro, que seja tudo de melhoras. Mas foi na cidade que a Polícia Federal apreendeu cestas básicas e material de campanha que possivelmente seriam usados na compra de votos. Em Aldeias Altas, durante a tarde, era pouca a movimentação de eleitores nos locais de votação. Quem deixou para ir às urnas após o almoço saiu com a esperança de dias melhores na cidade. Mais emprego, de mais saúde. Dependendo de quem vai entrar, a gente espera a melhoria, entendeu? Às 17 horas, os portões dos locais de votação foram fechados. Começava então a apuração dos votos pela Justiça Eleitoral. E na contagem desses votos, em Caxias, Gentil Neto, do PP, foi eleito com 48,70% dos votos válidos. A gente fica muito feliz e muito grato pelos caxienses acreditarem nesse projeto desse jovem que fez uma campanha linda, uma campanha sempre baseada no respeito e no amor ao próximo. Outra disputa eleitoral acirrada no leste do Maranhão aconteceu em Timon, onde Rafael de Brito, do PSB, foi eleito com 44,34% dos votos válidos. Já na cidade de Aldeias Altas, também no leste do Maranhão, o prefeito Kedson Lima, do PL, foi reeleito com 67,12% dos votos válidos. Em São Luís, o prefeito Eduardo Braide, do PSD, foi reeleito. O PSD também elegeu o vereador a mais votado nos últimos 10 anos. Mais de 403 mil votos válidos reelegeram o prefeito Eduardo Braide, do Partido Social Democrático, no primeiro turno. Após vitória confirmada pelo Tribunal Superior Eleitoral, o prefeito discursou para eleitores na Praça Maria Aragão.
Com 11 páginas, o plano de governo de Eduardo Braide conta com propostas nas áreas da saúde, educação, meio ambiente, transporte público e mobilidade urbana. O prefeito reeleito dividiu as propostas em 3 eixos: cidade mais humana, cidade mais inteligente e cidade mais sustentável. São pessoas que saíram das suas casas hoje, 404 mil pessoas que saíram das suas casas e nos escolheram para continuar o serviço e o trabalho à frente da Prefeitura de São Luís. E a forma de devolver todo esse carinho, todo esse amor, toda essa dedicação será com muito trabalho. Eduardo Braide nasceu em São Luís e é advogado. Foi diretor-presidente da CAEMA, secretário municipal do Orçamento Participativo de São Luís e teve 2 mandatos de deputado estadual. Foi também deputado federal por 2 anos, até assumir a Prefeitura de São Luís. A coligação de Braide elegeu 7 vereadores, entre eles o mais votado nesta eleição, o jornalista Douglas Pinto, com 16.036 votos. A gente tem um sentimento de muito orgulho, porque foram 16.036 votos conscientes de uma população que entendeu o motivo pelo qual eu me candidatei, para a gente continuar esse trabalho que a gente faz, que é um trabalho comunitário, que é entender quais são os problemas dos bairros, quer saber como resolver os problemas, levar essas demandas para que o poder público possa resolver. A seguir, a gente fala sobre a importância do trabalho dos mesários nas eleições municipais. E também a luta das quebradeiras de coco que querem a ampliação da Lei Babaçu Livre. É isso. Agora, 12h37, a gente volta já. Estamos de volta, 12h39. Você acompanha agora os destaques do Jornal Hoje com César Tralli. Olá, boa tarde. Um ótimo começo de semana para você. Daqui a pouco estaremos juntos com a cobertura completa das eleições municipais. Vamos trazer uma radiografia de como ficou o resultado das 26 capitais. Em 11 delas, a disputa terminou ontem. Acabou no primeiro turno e encerrou com 10 prefeitos reeleitos. Em 15 capitais, a corrida continua. Destaque para São Paulo, maior cidade do país. Mais de 6.700.000 eleitores compareceram às urnas na capital paulista. E a diferença entre os 2 candidatos que avançaram para o segundo turno foi de menos de 0,5%, de apenas 25 mil votos. Hoje, 7 de outubro, marca um ano do ataque terrorista do Hamas contra Israel. Homenagens em todo o país lembram dos atentados que mataram 1.200 pessoas. Depois de um ano, ainda tem quase 100 reféns em poder dos terroristas e famílias organizaram protestos contra o governo. O fim do conflito na faixa de Gaza também está longe do fim. E saiu o Nobel de Medicina. Os ganhadores são 2 pesquisadores americanos. Eles venceram o prêmio pela descoberta dos chamados microRNAs. São pequenas moléculas que regulam a atividade genética e são fundamentais para o desenvolvimento das células. Pelo Prêmio Nobel, a dupla americana leva para casa o equivalente a 6 milhões de reais. Espero você no JH com muito mais. Não perca, um abraço e até já. Olha, e para tudo dar certo no final das eleições, é imprescindível o trabalho dos mesários durante o pleito eleitoral. Ana Beatriz é mesária pela primeira vez. Fez a inscrição para participar do processo eleitoral por conta dos benefícios, como folga no trabalho, vantagens de desempate em concurso público, e não se arrepende, não. A gente chegou cedo, fez todo o procedimento que tem dentro das normas para começar a votação. 8 horas já estava tudo ok, o pessoal já veio votar e até agora está sendo super tranquilo. Também foi assim que Ingrid passou a fazer parte do processo eleitoral aos 18 anos. Já são 5 eleições como mesária. Eu me inscrevi na época para ser voluntária, mesária voluntária, somente por realmente contribuir com democracia, com os direitos das mulheres, principalmente. Nós lutamos muito para ter o ato de votar, né? Para ter esse direito.
e eu quis contribuir de alguma forma. Além de receber os eleitores, o mesário também acaba tendo outro papel importante, que é quanto à orientação. Esse ano, por exemplo, aqui em São Luís, uma das principais informações é quanto ao plebiscito do passe livre estudantil. Neste domingo, foram 61.100 mesários em mais de 5.800 locais de votação, em todos os 217 municípios do estado. Pelo pouco que eu já estou aqui, vejo que é algo muito importante, né, como cidadã. A gente tem que lidar com o ser humano, né, então saber lidar como. Então, para mim, está sendo muito interessante e é importante, né, exercer a cidadania tanto votando como também ajudando na democracia. Um dia inteiro de muito trabalho, mas também de contribuição. Às vezes as pessoas acham que trabalhar como mesário é chato, é chato, é isso, é aquilo, mas na verdade não é. É um conhecimento para a vida. Veja como foi o domingo de votação na cidade de Codó, onde os eleitores decidiram nas urnas o candidato a prefeito Chiquinho FC do Partido dos Trabalhadores. O dia começou intenso num dos maiores locais de votação em Codó, no leste do estado. Muita gente nas filas horas antes da abertura das sessões. Mesmo não sendo obrigatório o voto para pessoas com mais de 70 anos, o seu Antônio foi um dos primeiros a chegar na sessão eleitoral. Para mim é uma democracia, né? Eu gosto mesmo de votar. Que a minha idade não permite mais, mas eu gosto de votar. Toda vez que tenho, eu voto. No 7º maior colégio eleitoral do estado, apenas 2 urnas foram substituídas por apresentarem falhas no início da votação, mas o problema foi logo resolvido. Pela manhã, muitos eleitores nos locais de votação. Já pela tarde, sessões vazias, sem movimentação nenhuma. Um reflexo do número de abstenções registradas neste ano. Nesta sessão, a contagem terminou em 63. É o número de eleitores que faltaram aqui. Às 7h45 da noite, o Tribunal Superior Eleitoral confirmou a vitória do candidato a prefeito Chiquinho FC do Partido dos Trabalhadores, com 29.426 votos válidos. Em entrevista, o candidato eleito falou das prioridades para os primeiros dias de governo. Em primeiro lugar, nós temos que agradecer a Deus. Em segundo lugar, agradecer à população de Codó. Essa mudança vai trazer a paz, essa mudança vai trazer a felicidade, essa mudança vai olhar para os pobres, vai olhar para aqueles que mais precisam. O rico tem hospitais bons, mas os pobres precisam ser bem olhados. O hospital é preciso ter aquilo para atender a população mais carente. E esse é o nosso compromisso. Farei tudo para não decepcionar a sociedade de Codó. A sociedade de Codó me deu esse direito de eu comandar. Na visão do juiz eleitoral, essas eleições municipais foram tranquilas na área de atuação da 7ª Zona Eleitoral, que abrange os municípios de Codó e Timbiras, no leste do estado. Foi um dia bom, as coisas transcorreram conforme o esperado, uma ou outra intercorrência, todas resolvidas a tempo. A população pode votar, exercer o seu direito de voto. As coisas transcorreram bem, atenderam às expectativas da Justiça Eleitoral. O que nós pudemos perceber através das visitas e vistorias que fizemos nas sessões, em loco, em cada uma das sessões, nós presenciamos que houve uma significativa abstenção. Ainda não dispomos de dados oficiais, mas pelo que pudemos ver ao decorrer do dia, uma média entre 25% talvez 30% de abstenções. Mas não são dados oficiais, ainda dependem da totalização para que nós possamos informar com certeza qual foi a abstenção na zona eleitoral. Olha, em São Luís, alguns eleitores com deficiência tiveram dificuldade de acesso aos locais de votação. Foi difícil para este comerciante chegar até o local de votação no bairro do Monte Castelo. Mesmo de muleta, teve que subir a escada. Todo ano é isso aqui. Agora cada dia está piorando mais a acessibilidade para subir e é roça. Tem que ter um negócio mais bacana para a gente subir. A professora, que há alguns meses passou a ter dificuldades para se movimentar, procurava a seção onde teria que votar. Reclamou da falta de acessibilidade. Antigamente eu não tinha essa visão.
E agora, como estou sentindo na pele, aí a gente vê que realmente a acessibilidade é zero. Mais de 41 mil eleitores no Maranhão declararam ter algum tipo de deficiência ou mobilidade reduzida para as eleições deste ano. 23% com deficiência de locomoção e 19% visual. O número é 56,5% maior do que o registrado nas últimas eleições municipais. A Justiça Eleitoral garante o atendimento prioritário a pessoas com deficiência, com mobilidade reduzida, com idade igual ou maior que 60 anos, gestantes, mulheres que estejam amamentando e pessoas com crianças de colo. E o eleitor com deficiência pode requerer a transferência do local de votação para uma seção com acessibilidade, que possa atender melhor às suas necessidades. Isso podia ser feito no cartório eleitoral até 151 dias antes das eleições. Para esta eleitora, mesmo de cadeira de rodas e precisando da ajuda da família, a hora de votar foi tranquila. Eu vim com meu filho, foi bem tranquilo a entrada aqui, o atendimento também foi bem rápido, prioridade foi ótimo. E agora a gente muda de assunto para falar do Dia das Crianças. Dia 12 de outubro está chegando, é no sábado, no comércio. A expectativa é que a data comemorativa aumente o volume de vendas. O colorido dos brinquedos já toma conta dessa loja. O Dia das Crianças é uma data muito aguardada por aqui, porque é uma das mais lucrativas. A variedade chama a atenção e é tanto brinquedo que fica fácil escolher o presente. Para pais que buscam algo que ajude no desenvolvimento intelectual dos filhos, os jogos interativos e quebra-cabeças são indicados, especialmente para quem quer tirar as crianças das telas um pouquinho. Tá aqui toda preparada, né, esperando o papai, o titio, a família inteira para comprar aí, para presentear a criança. Tanto o carrinho de passeios quanto o brinquedo educativo, que é muito importante agora para o aprendizado das crianças. Tanto na estimulação da memória quanto articular, a gente tem diversas opções. Na hora das compras, vale pechinchar e considerar as melhores formas de pagamento. Além de brinquedos, outra opção muito procurada para presentear no Dia das Crianças são as confecções. E nesse momento, vale a pena pesquisar aquelas peças que têm um bom custo-benefício. Moda infantil aparece em segundo lugar na intenção de presentes, quando se fala em Dia das Crianças. Presentear com roupa, né, com moda infantil, vai elevar a autoestima da criança, sem falar também que é um presente ali que a criança vai usar por muito mais tempo, tem uma durabilidade maior. Essa loja criou um motivo a mais para o cliente. Na compra acima de R$50, ele participa de uma campanha solidária de doação de brinquedos para as crianças de uma creche. Vai ser entregue no final desse mês para as crianças dessa escola, dessa creche. E você escolhe o brinquedo que vai doar para a criança. Você coloca o seu nome e faz uma doação bem legal aí para o Dia das Crianças. Olha, a Imperatriz sediou um seminário regional de quebradeiras de coco. Um dos objetivos do encontro é um amplo debate para a ampliação da lei Babaçu Livre. Quase 100 quebradeiras de coco prestigiaram o seminário, que ocorreu em um espaço rodeado pela natureza. Organizado pelo Movimento Interestadual das Quebradeiras de Coco Babaçu, o evento tem o objetivo de debater sobre a preservação de direitos e a importância ambiental do trabalho dessas mulheres, conhecidas como guardiãs da floresta. Nós criamos esse tema forte, Mulheres nos Territórios Defendendo a Vida, para dizer que nós precisamos ser inserida dentro das normativas, e essas normativas é para dizer que nós existimos enquanto comunidade tradicional a partir das nossas ancestralidades, com o direito de viver, de nascer, de crescer e de morrer, mas que também de ter bem viver no território de cada uma do Maranhão, do Pará, do Piauí e Tocantins. A lei do Babaçu Livre surgiu da luta diária das quebradeiras. São mulheres de comunidades extrativistas que brigam pelo direito à terra, igualdade de gênero e acesso livre aos babaçuais. Estima-se que na região ecológica dos babaçuais existam mais de 300 mil quebradeiras de coco, que ocupam uma área de quase 25 milhões de hectares. O babaçu é uma palmeira nativa da região norte e do Cerrado e é encontrada com mais facilidade no Maranhão, Pará e Tocantins. O óleo do babaçu é extraído das amêndoas do fruto e ele é importante na culinária e também na fabricação de cosméticos e medicamentos.
Para proteger o interesse das comunidades extrativistas, 18 municípios de 3 estados já têm leis que asseguram o trabalho dessas famílias. E essas leis, elas trazem a competência dos municípios, competência que existe na Constituição Federal, de que os municípios atuem pela proteção ambiental e também pela organização da vida de toda a diversidade de sua população. Então, as leis do Babaçu Livre, elas garantem que as palmeiras não podem ser desmatadas, não podem ser derrubadas, que não se pode usar veneno para não contaminar as águas e não contaminar todas as espécies da biodiversidade daqui do Cerrado, maranhense. Garantem também que as mulheres elas podem entrar e sair de qualquer área de babaçoal, seja pública, seja privada, para coletar o coco, quebrar e usar então como fonte de sustento e de renda de suas famílias. Além da proibição da derrubada das palmeiras, a proibição de queimadas e a regularização fundiária também são reivindicações dessas mulheres. Recentemente, o Piauí aprovou a estadualização da lei do Babaçu Livre e aqui no Maranhão também já existe a intenção de ampliar a abrangência das leis para todo o estado. Existem muitos municípios que não têm essa lei e por esse motivo mesmo, as mulheres elas têm atuado no plano estadual. Então, no último dia 24 de setembro, a Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão protocolou o projeto de lei 421/2024, que torna essa lei estadual, ou seja, a proibição da derrubada, o livre acesso das mulheres à área de babaçu como uma lei estadual. A gente vai aguardar a tramitação, vai acompanhar a tramitação, mas é fundamental para a sobrevivência dessas mulheres que essa lei seja aprovada. Foi quebrando coco desde os 6 anos de idade que a dona Maria criou todos os filhos e em tantos anos de vivência ela já presenciou diversos crimes ambientais. Antes não tinha muito valor o coco, mas agora tem, né? Aí se as pessoas vivem de quebrar coco, se não tem coco, como elas vão viver, né? A maioria desse povo hoje em dia que era quebradeiro de coco, que nem eu já estou de idade, já quebro menos, porque eu já aposentei, né? Mas eu sempre quebro. Mas tem outros que a renda é só o coco. Se não quebrar, como ele vai pegar o sustento da família, né? Aí se ela vai para uma quinta, a pessoa não deixa apanhar. Vai para outra, tá tudo derrubado. Como é que ele vai fazer? Então esse é o problema do Babaçu Livre, para evitar das pessoas passar necessidade através do coco. O movimento tem o apoio de vários órgãos de proteção ambiental e também da Justiça Federal. A ideia é, a partir de agora, ampliar as fiscalizações. Que o IBAMA tem 2 vertentes nessa causa. Primeiramente, ajudar a dar voz ao movimento, porque é um movimento muito importante. O movimento em si ajuda a fazer o nosso papel de conscientização ambiental. E o outro ponto é fiscalização ambiental para proteger o babaçoal, que é o que eles buscam aqui, e a gente está nisso para apoiar. Por hoje é só. Acompanhe outras notícias no JM2 após a novela No Rancho Fundo. Boa tarde para você, uma excelente semana. Boa tarde, pessoal. Até amanhã. JMTV, primeira edição. Oferecimento: Atacadão JP. 20 anos, realizando sonhos, um mundo de utilidades para você. Escola Técnica Alvorada. Compromisso e responsabilidade com seu futuro profissional. Matrículas abertas. E Ilumisol Energia Solar. Economizando hoje, preservando o amanhã. Solicite o seu orçamento.